Estou fazendo aqueles vídeos para o Enem e vou atravessar aqui um vídeo sobre a crise do euro. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vi esse visão do desenvolvimento do BNDES, tá? Então ele fala sobre a crise do euro e eu achei interessante, então eu vou fazer. Bom, qual que é a linha? A linha é a seguinte, tem esse Kennedy Rogoff, ele falou que a crise financeira sistêmica, quebra de banco igual aquela de 2008, acaba causando crise de dívida soberana, porque os governos ajudam os bancos, porque se não ajudar, a crise é bem pior. Então é isso que a gente está vivendo agora, uma crise de dívida soberana em função da quebra dos bancos em 2008. Aqui está detalhado as fases dessa crise, tá? Então, em 2007 e 2008, dívida privada, crise subprime se origina nos bancos americanos. Em 2008 e 2009, crise de crédito e bancária, crise bancária sistêmica se espalha para a Europa. Dívida soberana, problemas da dívida soberana na periferia da zona do euro. Começou com a Grécia, tá? E é uma crise política agora em 2011, porque ninguém quer pagar o pato. Quem é que vai ficar com prejuízo? Um fica tentando empurrar para o outro. Então, essa que é a verdade, tá? Então está nesse pé no momento. Então é uma coisa relacionada com a outra. Por isso que é fácil prever crise, porque nada acontece do zero, tá? Há uma sequência. Com essa crise da dívida em 2008, tá vendo? Começou em 2007, o nível de endividamento dos países, desses países selecionados aqui, estava em 76%, agora já está em 108%. Então houve um aumento de 42% em média na dívida dos países. Qual país que aumentou muito? Tá vendo? O Japão já estava ruim, aumentou. A Grécia já estava ruim, aumentou bastante também. Tá? Outro que aumentou muito foi a Irlanda, mas a Irlanda aparentemente está resolvendo o seu problema. A Itália já estava bem devedora. Portugal aumentou bastante. Tem vários aqui, tá? Outra coisa muito importante é o quanto que um país paga de juros acima, aqui o pessoal da zona do euro, acima da Alemanha, tá? Esse trem chama CDS, Credit Default Swap. Então, como que funciona isso? Se um país igual a Grécia está pagando 20 pontos percentuais acima da Alemanha ao ano, isso significa que ele está praticamente quebrado. Ele não vai conseguir tomar dinheiro emprestado no mercado financeiro. Então, por isso que ele tem que recorrer ao FMI, ao Banco Central Europeu, ao Fundo de Estabilização Financeira, tá? Então, esses três aqui, ó, que recorreram ao FMI, só a Irlanda que está baixando. Aqui do outro lado, nós temos os outros países. Depois eu fiz mais detalhado aqui para vocês. Ó. Então, aqui só a Grécia, Portugal e Irlanda. Tá? A Irlanda revertendo. Portugal ainda vai ter uma crise parecida com a Grécia, talvez. Mas vamos pegar aqui, ó, quem que são os novos, quem que vai entrar em crise ainda. Esse verdinho aqui, ó, é a Itália. Esse vermelho forte aqui é a Espanha. Então tá a Itália e a Espanha. A Itália um pouquinho acima agora no momento, tá? Com prioridade para entrar em crise. Essa aqui é a Bélgica. Por que a Bélgica está entrando? Porque a Bélgica tem bancos que emprestaram dinheiro para os PIGs, tá? A França vai entrar em crise também. Aqui a Áustria e a Holanda. A Áustria com a Holanda então está um pouco melhor. Então isso tudo dá um círculo vicioso. Como é que é esse círculo vicioso? O mercado financeiro, para emprestar dinheiro para os países da Europa, ele pede um ajuste fiscal. Quando os países fazem um ajuste fiscal, esse ajuste causa recessão. Com a recessão, os tributos caem, porque muitas empresas, além do comércio em geral, tem muitas empresas que pagam tributos sobre o lucro. Se tem recessão, o lucro diminui ou até tem prejuízo, então os tributos caem. Com isso, a relação dívida-PIB aumenta. Então, como a dívida é medida em porcentagem do PIB, essa dívida aumenta. Aí o mercado pede mais ajuste fiscal e isso aqui faz um ciclo. Então, é por isso que eles não conseguem sair da crise. Por quê? Porque eles teriam que ter economizado na época das vacas gordas para poder gastar na época das vacas magras. Como eles gastaram além da conta na época das vacas gordas, agora na época das vacas magras eles não conseguem sair. Isso aqui nós já vivemos muito bem a crise da década perdida do Brasil. Tá? É mais ou menos aquilo, eles não vão sair fácil dessa crise. Aqui tem um estoque e participação dos bancos, países selecionados nas dívidas dos PIGs. O que nos diz isso?
Aqui é o seguinte, gente, a gente vai pegar principalmente França e Alemanha. Tem uma diferença entre França e Alemanha, porque apesar da Alemanha ser um pouco menor, a França ser um pouco menor do que a Alemanha, a França tem mais dinheiro emprestado para os PIGs, ó, tá vendo? A França tem 27,5 e a Alemanha 20,4. Então os alemães são inteligentes, eles dificilmente põem a mão em cumbuca. Mas a França vai ser o grande país a entrar em crise, além da Itália, tá? Então aqui está, cada um tá, na hora que a Itália entrar em crise, ó, tá vendo? Isso aqui é França. Na hora que a Itália, a Espanha entrar em crise, isso aqui também é França. Então a França está ferrada, porque não é só o devedor que vai ter crise, o credor também vai ter. Aqui está separado em porcentagem do PIB, tá? A Alemanha está com... A Alemanha vai conseguir se safar por quê? Porque a Alemanha tem as contas correntes positivas. A França, eu vou mostrar para vocês logo na frente, além dela estar mais encalacrada, ela já começou a ter contas correntes negativas. Aqui então está os mercados interbancários, tá? A gente nota que os Estados Unidos esteve alto, mas agora está relativamente baixo, e a Europa, a zona do euro, a partir de junho de 2011 deu um salto muito grande. Então isso aqui é a quebra da Europa, e o valor de mercado dos bancos europeus estão caindo. Aqui em detalhe, tá? Mercados interbancários da zona do euro, Estados Unidos e Europa, e os bancos, valor de mercado dos bancos europeus, tá? Tá caindo muito. Então, na linha de frente para a crise, quem que vai entrar em crise agora? A Itália, Espanha, Bélgica e, principalmente, no meu entender, a França, porque a França é um tipo de dívida de crise do credor, que é o primeiro país credor a ter uma grande crise, vai ser a França. Eu trouxe aqui para vocês os dados da França. O câmbio, gente, olha só, a gente pega o PIB, paridade de poder de compra, e divide pelo PIB cambial. Então, com isso, eu acho o câmbio pela escala da esquerda. O câmbio igual a 1 significa câmbio igual dos Estados Unidos. Quando ela está com o câmbio aqui acima, significa que ela está com a moeda desvalorizada. Então tá bom para poder aumentar, melhorar as contas correntes, tá vendo? E quando cai, significa que a moeda da França valorizou, o euro valorizou diante dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos teve uma valorização da moeda deles em 1985, porque eles aumentaram os juros, e aqui em 2000 por causa daquela bolha das ações, bolha imobiliária, tá? E agora vem caindo a moeda americana, só que quando cai a moeda americana, a França, ó, tá vendo as contas correntes dela, melhoraram, tá? Até 2000 mais ou menos, e de 2000 em diante, até 2011, está em 11 anos de queda. Então isso aqui vai causar um grande problema para a França. O euro para a França está super valorizado, a França está sem política cambial, eles teriam que desvalorizar a moeda deles. Então qual que é a conclusão que a gente chega? É que a Europa vai ter muitas crises nas próximas décadas. Não é coisa de momento, não é coisa pequena, é coisa para muitos anos. Falou, moçada?